Olá, boa noite. Mais uma vez aqui, eu sou Jaciane Santos no SOS Saúde Emocional. Esse programa maravilhoso aqui na gravadora Mazel Studios, que sempre traz um tema polêmico para agregar aí a sua saúde emocional e ao teu bem-estar. E nós sabemos que são temas muito relevantes, quem vem aí nos acompanhando, já pôde perceber isso, e eu sempre trago convidados aqui que tem um gabarito, pessoal, enorme, ilustres convidados para somar, para agregar semanalmente com esse tema. E hoje eu tenho a oportunidade de receber aqui o Dr. Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, é um prazer. Eu que te agradeço a todo o estúdio pelo convite, e o tema é muito, muito agradável, pertinente para a nossa atualidade. Agradável no sentido da gente poder ficar confortável para falar, e dar esse alerta importante para a sociedade. Muito obrigado. Pessoal, ele está de volta aqui, olha, psicanalista, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, tem vários cursos de especialização. Sim. Fala um pouquinho mais do seu currículo, que é sempre importante. Sim, atualmente estou fazendo psicopedagogia, tenho aí já uma graduação de terapia integrativa, pós-graduação em terapia sistêmica, estamos fazendo uma pós-graduação também em psicanálise winnicottiana e cada vez mais expandindo. Bacana, então de volta, que é um prazer mais uma vez, eu reforço isso, recebê-lo, e eu não revelei ainda para os nossos ouvintes, qual será o nosso tema de hoje. Sim. E hoje nós falaremos sobre a adolescência versus saúde emocional. Sim. E utilizaremos aqui essa série aí que está, adolescência, que está sendo assim um boom nesse momento, trazendo inúmeras polêmicas, alertas, deixando alguns surpresos, assustados, principalmente os pais, e tentaremos trazer aqui, é um tempo curto, doutor Vinícius, mas um pouco mais aí sobre a nossa perspectiva a respeito da adolescência, sobre aquilo que foi ali demonstrado através dessa série Adolescência. Você que está aí já assistindo esse programa, não esqueça, seja bem-vindo mais uma vez, de se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber as notificações e semanalmente acompanhar a temática proposta. Doutor Vinícius, essa série Adolescência está bombando. Sim, tá demais. Assistiu? Conseguiu assistir toda? Consegui assistir, dei uma revisada um pouquinho também nela no final de semana, foi maravilhoso. E ela traz assim, uma profundidade muito grande e um alerta para a nossa geração que veio de uma época totalmente contrária dessa geração atual, uma geração que está muito mais avançada em informações. Nós tínhamos as informações que a TV nos proporcionava. E essa geração não, ele tem a informação que ele quiser. Se ele quiser saber de física quântica, ele vai para um podcast para assistir ali um teórico da área falando sobre o assunto. Nós não tínhamos acesso a essas informações. E também, ao mesmo tempo que você tem um acesso a informações construtivas, você também tem informações destrutivas. E essa série vem mostrando isso. O cyberbullying, vamos dizer assim. Esse seriado do Netflix, eu fiz algumas anotações aqui, ele expõe um lado sombrio da juventude que está imersa no mundo digital. E eu também pude perceber o abismo que existe para essa geração entre pais e filhos. Com certeza. Ao assistir, foi algo ali que me chamou muita atenção. Eu tenho uma jovem em casa, a Bianca fez 18 anos em novembro, então assim, eu tenho inúmeros desafios com essa geração, como qualquer outro pai, mãe, enfim. Mas realmente existe aí um lado sombrio? Existe. Concorda com essa perspectiva? Existe. Eu acredito que com o aumento de tantas ideologias, formas de pensar, de diversas áreas, ideologias que são construtivas, outras que não são tão construtivas assim, acaba tendo esse lado sombrio. A gente não está conseguindo ter acesso ao que se passa na mente dos jovens. Então, por exemplo, na nossa época, nossos pais tinham uma noção muito leve, até porque, como eu falei, com o espaço curto de informações que nós tínhamos, a gente só copiava e colava.
Ah, meu pai brincava de bola de gude, eu também vou brincar. Meu pai soltava pipa, eu também vou soltar. Só que chega numa era que é tudo tão digitalizado e a gente não tem tanto tempo. Mal a gente consegue ter acesso ao celular, todas as informações, né, e funcionalidade do nosso celular. É verdade. Então, essa geração não já cresce dentro do digital, tornando esse universo tão obscuro para a gente. A gente não conhece a linguagem. Talvez até pouco tempo você mandava os emojizinhos lá, os coraçãozinhos vermelho, azul, amarelo, sem pretensão alguma, sem pensar no que significava. Olha, eu vou te contar uma coisa. Até hoje, doutor Vinícius, eu ainda não conheço o significado, digamos assim, Sim. né, do que realmente todos aqueles emojis representam. Exatamente. Claro, uns 3 ou 4 lá que são... A gente sabe. Mas depois que eu já assisti essa série, eu fiquei até curiosa. Sim, eu vou começar a dar uma olhada. Mas muito interessante o que essa série trouxe, né, falando sobre a nossa adolescência, sobre os nossos adolescentes. E eu pude perceber ao assistir, e aí nós vamos aqui trocar, né? Cada um tem uma percepção, né, sobre aquilo que vê, que além dessa questão sombria, que eles estão aí imersos dentro de si, desse distanciamento entre pais e filhos, né? Porque esse mundo digital aí está uma loucura. Existe também uma necessidade, esse adolescente tem uma necessidade de compreensão, uma necessidade maior e aceitação. E quando isso não acontece, traz uma dor imensa, uma dor e uma sensação que ele não é visto. Ok. Né? Isso pode vir a desencadear comportamentos através de um desespero como raiva, violência, pelo sentimento de não estar sendo visto, aceito. Sim, e a gente precisa pensar também na seguinte questão, que esses comportamentos não estão sendo formados, eles estão sendo formatados. Ok. Por quê? Existe um sociólogo, há muito tempo eu venho pesquisando algumas coisas sobre ele, chamado Pierre Levin. Pierre Levin, ele é o autor de uma teoria chamada cybercultura. Então ele já falava há muitos anos atrás, quando as aldeias de globalização chegaria, né, a internet chegaria no mundo inteiro, ele falava já sobre a cybercultura, onde a nossa cultura seria digitalizada. Então, aqui fora é irrelevante como você leva a sua vida, porque a sua vida toda é digital. Lá você tem uma identidade, lá você tem um personagem, nós já temos avatar humano, que é, por exemplo, eu não posso ser 100% eu aqui. Eu não posso brincar como eu brinco com os meus amigos. Então, eu estou aqui com um personagem, um avatar, lidando com o meu público aqui, com o seu público também, me comunicando. Diferente de lá de trás, que a gente podia falar tudo. Tínhamos espaço para ser quem somos. Né? E muitas vezes de forma até ridícula para os padrões da atualidade. Sim, sim. Então, há uma formatação. Tudo que a gente acreditava ser como um padrão de vida, esses jovens agora entram para aquela vida e eles são reformatados. É totalmente desconstruído. Então, essa geração, diferente da nossa, a nossa aceitava isso aqui, ó. Pai, por que isso? Porque sim. Nós aceitávamos. Exatamente. O porquê sim não é mais suficiente para essa geração. Não. Eles precisam que você sente com eles, dê todos os detalhes, explique causa, motivo e efeito. Entende? E talvez assim, no final... Não, mas eu não concordo. Não Porque eles falam, concordo, exatamente. Não, mas peraí, isso não é assim. Não é desse jeito, mãe. Isso está ultrapassado. Exatamente. Né? Não você está sendo agressivo demais, você está sendo isso. A Bianca usa muito uma expressão comigo, doutor Vinícius. Isso não faz sentido não, mãe. Exato. É melhor você se rever aí, isso não Mas faz sentido. Muita coisa não fazia sentido pra gente. Ok. Porém, a gente aceitava, porque papai e mamãe falou que era daquele jeito, acabou. Ah, por que a mulher tem que trabalhar em casa e não pode trabalhar numa empresa? O pai falava, porque é assim que a vida é. Sim. E aceitávamos. Naquela época, havia uma aceitação, e eu não estou dizendo que era certo. Tá entendendo? Eu estou falando da forma que aquela cultura se comportava. Sim. E a cultura de hoje, com esse grau de informação toda, ela não vai tolerar essa resposta tão frágil, e aí essa era tão superficial. digital traz aí, né,
representa, melhor dizer, traz muitas informações, representa né, significativamente todas essas informações que chegam e vão formatando. Total. Foi a expressão né, que você usou, muito interessante isso. E aí eu fiz mais algumas anotações aqui, né, por essa busca, como eu disse, desesperada, enfim, por aceitação, por alguém o ver, que pode gerar, sim, pode manifestar, gerar ou manifestar raiva, violência, enfim. Quem sabe toda essa transição também tem a ver com esses... Porque existem códigos de pertencimento, né? Sim. E eles estão em transição. Então, isso já é muito acelerado no período da adolescência. Mas hoje é um pouco mais para essa geração, né? Porque eles visualizam uma mãe, por exemplo, às vezes acontece muito isso lá em casa. Vou tentar ser mais clara trazendo um exemplo. A Bianca assistiu um filme. Ou saiu com algumas amigas, enfim, foi na casa do namorado e viu algum comportamento nesse filme ou na casa de alguém, né, com alguém da próxima idade dela, em que os pais liberaram chegar 2 da manhã. Sim. Ok? E aí ela não se sente acolhida por mim quando ela vem, olha, eu quero chegar 2 da manhã. E aí ela já começa, mas os pais de fulano, ou porque eu vi lá naquele filme que retrata a realidade, geralmente ela traz muito mais de um colega do que necessariamente, né, desse mundo digital. Apesar que acompanha muito no Instagram, que os pais deixam, não deixam. E ela vem e fala, não, espera aí. Então a senhora não está me acolhendo, não está me... Ela já falou isso para mim uma vez. Não está cuidando de mim. Não está me compreendendo. Porque a mãe da menina, que eu não vou citar o nome, está sempre lá em casa, acolhe ela nesse sentido. Sim. Eu estou me sentindo sozinha aqui, você não me acolhe, você não me deixa, você não me acolhe, você não me entende. E aí vem o sentimento, talvez, de não pertencimento. Sim, sim. E ela manifesta, às vezes, não violência, mas ela manifesta sentimento de raiva, de se sentir deslocada, de não se sentir inteiramente pertencente ali, porque ela usou esse parâmetro, me comparou com esses pais. Sim. E para ela, o fato de não conseguir corresponder da mesma forma, ela recebe dessa forma como uma rejeição, talvez, uma agressão, né? Minha mãe não está me vendo, não está prestando atenção em mim. Minha mãe, ela uma vez falou isso para mim, você não se esforça para me entender em um determinado período da sua adolescência. Sim. Lá atrás, sei lá, com 15, 16 anos. Isso pode realmente desencadear esse tipo de manifestação? Sim, porque a visão do cuidado, do acolhimento foi totalmente desconfigurado. Então, antigamente, vou sempre fazer esse comparativo para a gente entender, porque a gente também está falando com um público de pais e de mães que estão tentando entender esses jovens, né? Por que esses filhos vão manifestar, então, essa raiva? Então, tem 2 parâmetros. O primeiro é, se os pais não conseguem explicar a fundo a pergunta daquele jovem, eles vão atrás da resposta em outro lugar. Aí tá lá na rede social uma pessoa amargurada por pai e mãe, que saiu de casa com 18 anos, refez a vida, venceu, agora tem um canal. E esse cara tá disseminando uma nova formatação, uma remodelação de pensamento para a vida de outras gerações. E aquele garoto que o pai não conseguiu responder determinada pergunta, tá colhendo essas sementes de ideias. E aí começa o processo. Eu começo a olhar na segunda fase, eu agora chego em casa e eu estou irritado com meu pai, porque além daquele cara me dar a informação que o meu pai não me trouxe, ele mostrou que o meu pai, que é minha mãe, não se interessa tanto por mim. Que muitas das vezes estão agindo exatamente da forma agressiva que aquele cara da internet descreveu. E aí começa a vir, né, a sensação de desacolhimento. A segunda fase também expressa isso aqui. Lá atrás, quando você ia na casa da coleguinha, que a mãe da coleguinha deixava a coleguinha fazer o que quisesse e tudo mais, chegava em casa e tentava negociar com a sua mãe, provavelmente o que ela falava? Lá é lá, aqui é aqui. Exato. E tinha que ser aceito isso. Tinha que ser aceito. Tinha muita história. Porque, não, ela não tem o que eu tenho, ela não passa pelo que eu passo, então é totalmente diferente. Havia essa diferenciação. E quando vamos supor, quando você tentava conversar com a mãe da coleguinha para convencer sua mãe, a mãe da coleguinha parava sua mãe. Não, minha filha. Sua mãe é sua mãe, eu sou eu. Havia uma cumplicidade de diálogo. Hoje em dia, não. Hoje em dia,
quando ela vai conversar com a mãe da coleguinha, pode deixar que eu vou conversar com a tua mãe. Não pode ser assim, isso é errado. Sim. Olha, porque eu... E não há mais esse acolhimento, né, do outro, do que o outro possa estar passando, do porquê aquela casa tem determinados limites, quais são as circunstâncias comportamentais naquela casa que, de repente, na minha não precisa ter. Então, na minha eu sou mais flexível, porque aqui eu não tenho a necessidade que lá tem para ser um pouco mais rígido em alguns momentos. São cenários distintos, né? Totalmente Pessoas distintos. diferentes, cenários Só diferentes. que você hoje tem copia e cola. É como se todo mundo achasse que a vida de todo mundo é igual. Não, eu olho para cá, não, mas eu também sou necessitado tanto quanto você. Eu sou homem ou é mulher tanto quanto você. Então, assim, o cenário é o mesmo. São crianças. Não tem mais uma distinção das coisas, né? Não tem mais uma personalização das coisas. Cada um tem a vida que tem. Não, todos nós somos tão parecidos que eu não preciso... Eu não quero que você faça diferente de mim. Entendeu? Mas isso foi quebrado, Jaciane, por conta da não competitividade que chegou nas escolas. Então, no momento que eu quebro a competitividade, e eu digo, todos somos campeões, ninguém perdeu, então eu começo a proliferar essa ideia para toda a sociedade. Não precisa ter perdas. Então, se aqui eu deixo meu filho chegar 2, 3 horas, na casa do vizinho também tem que ter. Para que o meu filho não se sinta tão privilegiado e seu filho não se sinta reprimido. Vamos trazer uma homogeneidade. Isso tem dois lados aí. Exatamente. E onde encontrar o equilíbrio com isso? Mas para essa sociedade de pais que chegam, trabalham demais, tem que colocar comida na casa, né? Muitas das vezes não tem. Então você tem os que querem facilitar para o lado do filho, porque a mãe era cruel. Então, minha mãe era cruel demais, que inclusive o pai fala isso na série. Sim. A vida toda, meu pai, eu acho que no último episódio, a vida toda meu pai me bateu, e eu prometi a mim mesmo, jamais vou bater. Não estamos defendendo aqui o espancamento, nada disso. Exato. A gente está falando de um processo de equilíbrio. E aquele pai, ele chega e fala assim, bom, o meu pai era desequilibrado e eu serei desequilibrado na forma de dar limites. Sim. Tá entendendo? Sim, sim. Muito interessante. Você, ouvinte, que está aí, né, com certeza, assistindo esse programa, eu me atentei agora que talvez, doutor Vinícius, você não tenha assistido ainda a série Adolescência. Então, só para dar mais uma atualizada aqui sobre isso, esse boom aí, né, do momento, essa série, a série narra, escancara, na verdade, sobre essa geração, né, um grande abismo. Um adolescente de 13 anos, ele é acusado de assassinar a sua colega, uma outra adolescente, né? E aí começa toda uma trama. Então, essa série sobre esses adolescentes, aquele que está sendo acusado de cometer o assassinato, a vítima que perdeu a vida, né, uma outra adolescente, na verdade é uma trama sobre dor. E traz alguns alertas, né? E aí começa toda uma investigação, ele vai não só investigação, mas, né, toda uma tratativa. Exato. Até mesmo chegar ali no momento, no final, em que ele muda, né, a confissão dele e vai reconhecer. Então, é importante porque nessa trama de dor, os pais ali não sabem ao certo quem é o seu filho, ou quem são os seus filhos. Mostra também os professores perdidos, perdendo autoridade com os adolescentes na escola, né? E assim, os adolescentes presos em um universo onde é um universo que pode desmoronar a qualquer momento, né? Então, é tudo muito complicado. Por que desmorona? Porque alguém não curtiu lá na tratativa da série. Alguém não curtiu, ou curtiu de uma forma negativa, não foi aprovado, se sentiu rejeitado, se sentiu acolhido, não teve um número X de curtidas, ou colocou algo e alguém ali fez um bullying, como aconteceu na série, né? O emoji que a menina estava usando para curtir a página desse adolescente, né? O acusado, não era um emoji que tinha um significado bacana. Não era, parecia. Como os adultos pareciam. Na verdade, ela estava, né, de certa forma,
fazendo um bullying com ele, sim. discriminando de alguma forma, Uhum. dizendo que ele não era suficiente, Uhum. né? Aquele emoji tinha um significado que na linguagem dos adolescentes eles compreendiam muito bem. Uhum. E o policial teve dificuldade ali, porque ele fez uma interpretação ao verificar o Instagram, né? Uma interpretação, e aí o filho dele, outro adolescente, falou: pai, você entendeu tudo errado. Exatamente. Ela não estava. Esse coraçãozinho aqui tem esse significado, e não o que você imaginou, né? Então, mas uma curtida que não é legal, ou uma curtida que não acontece, é uma inaceitação, uma rejeição, e desmorona tudo muito rápido. E os pais não imaginam o que estão acontecendo. Então, a série traz, né? Total. Essa foi uma fatalidade, o crime que aconteceu com a vítima, com a adolescente. Kate, né, o nome dela? Acho, se eu não me engano. Isso, se não for memória, é isso mesmo. O James é o nome do rapaz. Isso, exato. 13 anos, o 13 adolescente. anos, Eu não me 13 lembro, acho que ela a menina que ele matou também. Acho mais ou Foi menos por acusado aí. de ter matado praticamente a mesma idade ali. Isso. Muito, muito terrível tudo isso. E aí, muitos pais assistindo, né, ficaram muito assustados, né, porque retrata uma realidade hoje e várias outras questões foram mostradas. E em pouco tempo aqui estamos comentando um pouquinho sobre essa geração da adolescência atual, né? Usando essa perspectiva da série. É só para quem ainda não assistiu, foi necessário dar um spoilerzinho aqui, para não ficar perdido. Eles estão falando de uma série. Mas e agora que série é essa? Que série é essa? Eu me atentei que, né, no início nós não explicamos Sim. isso. Tá dentro do que você observou, Tá doutor Vinícius? totalmente dentro. E a gente vai vendo uma outra questão que eu acho que aqui no Brasil ainda não tá, ou melhor, está sim, mas não tá tão popular, tá forte, mas dentro dos bastidores não tão popular nas mídias sociais como talvez em outros países acaba estando, né? Essa questão dos incels, essas nomenclaturas específicas de misoginia para a agressão direta, né? E essa misoginia acaba surgindo muitas das vezes em resposta ao feminismo extremista, que é o que acontece ali. A menina vai lá e faz um bullying, e aí tem uma guerra de ideologias. Existe o misógino do outro lado, e o menino se identifica nas redes sociais, né, com toda a ideologia, né? Tanto é que ele é utilizado ali para ele os códigozinhos, né? O número 100, que seria 80 meninas que só vão gostar de 20%. 80% das meninas que gostam só de 20% dos meninos. E eu sabia, eu já usei aquele 100zinho do tipo 100%. E nem sabia do que se tratava. Então, quando você vai começando a perceber, aqui no Brasil, a gente está mais por uma questão também dentro dessa área, mas é uma questão ainda muito da pauta política. Muito na pauta política. Então, nessa pauta política, esse outro tema que a Netflix vai trazendo também se apresenta. Ele também está inserido, mas ele não é tão popular, no sentido de a gente estar falando com tanta frequência sobre o assunto. A gente está falando mais de direita e de esquerda do que dessas pautas que são realmente mais importantes. Sim. Do que está ocorrendo. Sim. Entende? E uma coisa que eu dei uma pesquisada fora da série... Sim. Pessoas que têm um processo identitário como, né, biologicamente feminina, mas ideologicamente masculino, acabam também fazendo o mesmo. Para poder ter uma aceitação no masculino. Olha que coisa bem complexa. É uma recusa? Seria isso? Eu entendi bem? Uma menina, biologicamente falando, que se identifica como homem, utilizando do red pill, muitas das vezes, com outra mulher. Que geralmente são mulheres de direita. Que é esse preconceito. Que é esse preconceito. Essa inaceitação, essa recusa. Exatamente. É uma forma de eu cada vez mais negar o meu lado biológico e entrar em uma imersão mais profunda naquilo que eu acredito. E aí a gente vai começando a ver que a trama vai ficando cada vez mais complexa na forma de lidar com as coisas. Tá entendendo? Cada vez mais complexa. É extremamente complexo. É uma série assim que me encantou demais. Tem muita coisa boa pra gente falar. Traz essa questão de nos lembrar
o quanto esse período da adolescência pode ser terrivelmente brutal na construção desse indivíduo. Que, na verdade, a construção começou lá atrás, a gente sabe da primeira infância, da segunda infância, mas esse indivíduo continua sendo formatado, eu vou usar a configuração, e pode ser brutal, realmente, porque foi muito terrível, né? Esse menino acusado do assassinato, com apenas 13 anos, aparentemente, olhando de fora, ele vivia em um lar funcional. Totalmente. Papai e mamãe estavam ali, tinha uma irmã mais velha, né? Para quem ainda não assistiu, né? Estamos aqui já trazendo mais uma vez mais informações, reforçando para quem já assistiu. E ali aquele lar que parecia funcionar, com o pai e a mãe, dentro de um casamento aparentemente sólido e respeitoso, de certa forma, é onde a gente conseguiu verificar. Claro que o pai com as suas demandas, a mãe também com as suas demandas, mas como casal tentando levar uma relação, né, com as coisas no lugar, digamos assim, funcional. Uma irmã mais velha que parecia ter, não houve detalhes na série para isso, mas parecia gostar muito do irmão mais novo, parecia ser gentil com esse irmão, né, que cometeu o crime, ou que foi acusado de cometer o crime, mas, na verdade, parecia funcional, mas tinha inúmeras questões ali que não eram. Quando os policiais, me chamou muita atenção, doutor Vinícius, logo no primeiro capítulo, quando os policiais arrombam a porta deles, né, e logo cedo, eles não haviam nem tomado, acho que café da manhã, se não me falha a memória, e entram ali, como eles estão entrando na casa de alguém que é um adolescente de 13 anos, que estava dormindo no seu quarto, cheio de cartazes lá na parede, dormindo, e o pai já se assusta, ele não entende, ele fala, com certeza há um equívoco, vocês entraram na casa errada, vocês erraram o endereço. E o pai entra em choque porque não consegue compreender, assim como a mãe, o que está acontecendo, porque afinal de contas é o filhinho amado, né? O tempo todo a série vai trazendo as fotos dele indo para a escola, das festinhas, as fotos familiares, né? Então era um rapaz, né, que, enfim, um adolescente ali, aparentemente de um lar funcional. Então, como assim? Meu filho está dormindo ali. É meu filho. Ele tem 13 anos, eu levo ele para a escola, eu busco ele da escola. Não faz sentido, vocês erraram o endereço. Então, ali o distanciamento em conhecer esse adolescente que realmente nós temos em casa, ou o que está acontecendo psicologicamente, tentar observar de alguma forma, embora muitos pais não são profissionais da área, e tudo bem, ou até buscar ajuda, tentar perceber um pouco mais esse adolescente, né? Por exemplo, eu recebo muitos adolescentes no consultório, embora a minha pegada seja maior com o jovem, com o adulto, mas eu trato de um ou outro adolescente, essa pegada maior é mais para tu, para ti. E uma coisa, às vezes esse adolescente já está, por exemplo, eu tenho um caso desse, mais de 3 meses introspectivo no quarto. Só no computador, nos jogos virtuais. E depois de 3 meses é que a avó percebeu que não foi nem os pais. E isso não é uma crítica negativa, é apenas um alerta. Isso aí, uma observação. Os pais não são os vilões aqui, não é sobre isso. Isso aí. Sobre gerar um alerta. E aí a avó percebeu que tem alguma coisa errada com esse menino. Ele precisa de uma terapia, de um psicólogo, de um profissional, porque ele não era assim. E aí no consultório eu venho conseguindo filtrar que depois de um problema, no curso dele, desencadeou alguns outros gatilhos na sua construção. E ele não só deixou de ir para esse curso, mas ele optou pela faculdade. Na verdade, assim, ele faz curso, faz faculdade, está saindo da adolescência, entrando na juventude. Então, ele optou por fazer cursos online, formação online, e aí ele perdeu todo o convívio social e fica mais no quarto. Ele prepara o lanche na cozinha, ele leva para o quarto, e isso vem gerando já um indício de depressão,
alguns indícios também de pânico, porque ele foi ao supermercado e passou mal. Caramba. Então a coisa não está boa. E ninguém fazia ideia. A avó foi passar um final de semana lá, né? Ela mora na Serra e chegou ali e falou: opa, esse menino não está normal. Esse menino que não é menino. Não está normal. É uma força de expressão. E aí a mãe começou a chorar e parou no meu consultório. Primeiro eu fiz uma sessão com ela, falou: como eu não vi? Onde isso começou? O que é só por isso, pelo que aconteceu, né? Tudo bem, foi chato. E foi uma brincadeira de mau gosto que aconteceu no curso, que hoje pode ser considerado, no caso dele, um bullying, um preconceito, sim. Né? E aquilo desencadeou um processo tão grande de mal-estar nele e acionou alguns outros gatilhos, né? E a gente está investigando sobre isso, que, pronto, colocou ele nesse cenário. E a coisa não está boa. Já fez 3 atendimentos comigo no consultório, vai para o quarto e nós estamos ainda construindo, eu estou construindo a anamnese dele, em fase de investigação, mas olha o alerta aí. Sim. Né? Será quanto tempo que realmente isso vem acontecendo? Não pegando o episódio do curso agora, doutor Vinícius. O que acontece? Existe essa questão, né? Eu acho que os cinemas, as séries, as novelas construíram muito isso na nossa mente. O que seria o padrão de um lar disfuncional? Um pai bêbado, uma mãe mega irritada, uma irmã mais velha ou um irmão mais velho problemático, drogado e coisa do tipo. E no meio, aquele adolescentezinho ali tentando se encontrar. Esse seria o padrão antigo de lar disfuncional, né? Dentro da publicidade da mídia. Mas um lar disfuncional vai além disso. O lar disfuncional, por exemplo, na série, é essa não comunicação, que nem a Jacene está trazendo aqui, dessa avó que demora a perceber que a mãe o pai, né? não viram. O pai não via. A avó veio. E percebeu que ele ficava ali muito isolado. Quando ela foi conversar, aí ela percebeu viu aquele isolamento. Tem então, uma coisa estranha. Algo tá esquisito aqui. Então, peraí, não. O que nós, muitas das vezes, falava, nossa, meu filho é maravilhoso, quietinho, brinca sozinho. Isso não cabe mais para a atualidade. Isso cabia lá atrás. Agora, na atualidade, há uma necessidade de interação maior. Quanto mais houver um isolamento, mais dificuldade terá para a adaptação social. Porque a sociedade está pedindo uma interação, uma comunicação muito mais assertiva. Tá entendendo? Uma coisa muito mais humanizada. E isso é muito complexo para essa geração. Então, quando ela começa a recuar, se esconder, né, ficar muito na internet, tenha certeza, algo não está legal dentro dela. Ela precisa de uma interação com a família. Uma comunicação mais direta. Eu trabalho muito com o Winnicott, né, na clínica, e o Winnicott ele fala assim, bom, a primeira coisa que a família tem que ter é uma sustentabilidade, uma sustentação. Como é que seria isso? Teu filho pode falar, consegue falar de um tudo com você? Sim. Ele consegue ter essa conversa aberta? Boa. E aí entra um outro caminho. Podemos? Pode, claro, com certeza. Esse caminho eu acabo atendendo muitas pessoas de várias religiões, não só cristã, mas muitas das vezes espírita. E às vezes aquela criança tem uma opinião diferente, contrária à sua religião. E ela não se sente confortável em conversar sobre isso. Às vezes ela quer trocar para uma religião totalmente oposta àquela linha religiosa. E ela não consegue ter uma liberdade para falar sobre isso. Ela sente que ela vai receber mais do que um não, uma repreensão muito extremista, uma crítica muito extremista. De novo se sente não aprovado pelos pais. Então, não acolhido. E com esse não acolhimento, ela tem um leque de possibilidades. Ou eu introspecto e vou sofrendo, ou eu procuro um recurso de sair de casa o mais rápido possível, fora de um amparo, ou seja, de qualquer maneira, sem um amparo financeiro bem estruturado, sem ter terminado a escola, sem ter feito faculdade, nada. Ou muitas das vezes eu faço no escondido. Quando esses pais descobrem, é pior, porque o pai se sente traído, a mãe se sente traída, e a coisa vem uma avalanche só. Então, o que a gente vai percebendo? Que esse lar,
ele tem que ter um momento, por mais que você pague as contas, a internet e tudo mais, você tem que ter um momento para um diálogo mais profundo com seus filhos. Um diálogo onde você também tenha uma pequena exposição de que você não está no pedestal de santidade também. Que você, na sua adolescência, também teve um pouquinho das suas peripécias. Não é que você vai falar tudo, mas você mostrar que você teve suas pautas, que você teve a sua vivência. Na série, o pai tenta fazer isso já de última hora. No último episódio, ele na van, com a família para ir comprar tinta, porque pincharam lá Sim. a van dele, ele começa a falar, né, do momento que ele conheceu a esposa, e a filha fica toda constrangida, por quê? Não houve essa construção. Não teve essa construção, não teve esse caminho para uma conversa assim, e do nada ele lança. Bom, é aqui, ó. Eu e tua mãe era assim, desse jeito, fazíamos assim. E a menina, pai, para! Tô ficando com vergonha. Tô ficando com vergonha. Porque não tinha essa construção. Não era natural. Não era. Era por um ato desesperador. Do tipo, e aí, tá tudo bem aí? Tá tudo. Então eu acredito que se tá bem, tá bem. Tu tá vendo, né? Não, é mais do que isso. É sentar e de novo. Tu tava falando sobre isso, eu tava conversando com uma pessoa e ela descobre que o filho, né, tem um transtorno, um determinado transtorno, e ela não está conseguindo lidar com esse transtorno com o filho. Ela está sendo extremamente agressiva, porque para ela aquilo ali não deveria existir. É surreal, não deveria existir. Não é que seja... Por crenças limitantes, também, religiosas. no início sim, mas depois começou porque ela, de fato, não está sabendo como lidar. E aí, é interessante porque eu percebo que muitas pessoas hoje em dia é mais fácil você mascarar a situação do tipo, não, meu filho não é isso, meu filho não tem isso, meu filho não faz isso. Porque encarar essa realidade vai ser doloroso para mim, porque vai voltar para mim aquela pergunta. É uma fuga inconsciente. Aonde eu errei, o que eu fiz, eu sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe, eu dei de tudo, dei do bom e do melhor, como se a gente estivesse comprando os nossos filhos. Te dei o PlayStation, te dei o iPhone 15 ou 16, seja lá o que for, para que você seja o melhor, para que eu possa apresentar para minha família. Para eu mostrar para minha mãe, viu, mãe, é assim que se cria um filho. Inconsciente, mas é isso aqui. Porque não é consciente. Porque muitas das vezes, e isso não estamos culpando os pais, a gente está falando de feridas que estão sobre os pais, decepções, maus tratos de fala, do tipo, você vai ser uma péssima mãe, você vai ser um péssimo pai. Então você fica em voga de se tornar esse ótimo pai, essa ótima mãe, pela perspectiva da criança, e não da funcionabilidade. Então, na perspectiva da criança, e deixa dormir até tarde. Não quer ficar jogando videogame, até ótimo, que assim meia-noite tá tomando sorvete. Tá de boa, não tem limite, não tem uma regra, não tem uma hierarquização básica. Não precisa ser também um ditador, mas básica, flexível o suficiente para dar a essa criança uma oportunidade dela se expressar, dela também te ouvir e ter uma troca. Não falo aqui, não confunda com ser amigo no sentido amiguinha ou amiguinho de filho. Eu acho que isso é um pouco também perigoso. Eu tenho certeza disso. Não é? Eu estava indo nessa linha e aí, alguns meses atrás, com a minha terapeuta, eu me encontrei, que eu também faço terapia já há muito tempo, como eu sempre falo para você, doutor Vinícius. A gente troca sempre. E aí eu falei, opa, eu estou excedendo uma margem aqui. Porque eu saí de um extremo. Eu era uma pessoa extremamente rigorosa, porque eu vim dessa construção. Vida, sim. Mas, enfim, a psicanálise, né, e tudo que eu venho estudando nos últimos anos me virou de cabeça para baixo, fora o tempo que eu invisto nas minhas sessões de terapia. E eu entendi, não, vou construir uma nova versão. Vou ser uma mãe mais próxima, mais flexível em qualquer abordagem. Vamos falar sobre sexo? Vamos falar sobre sexo. Isso aí. Vamos falar sobre deu ruim. Nós temos um dia lá em casa, muito interessante, ouvinte. É o dia que pode falar tudo. Muito bom. Dentro de um determinado respeito, é claro. Tudo. Mãe, você fez isso e isso, caramba, que eu não gostei. Ai, que raiva eu senti de você. Isso aí. Nesse dia, nesse momento, nesse nosso momento, é uma conversa respeitosa, mútua, mas pode falar tudo. Mas eu não trago isso, eu comecei com esse dia. Eu não trago isso só para esse dia. Isso aí. Eu venho
é papo reto. E aí, ficou no amasso? O que que é? Que aconteceu alguma coisa? Tá precisando de ajuda? É tudo. Outro dia eu falei pra ela, Bianca, isso. É mãe. Eu falei, não, a gente não fala sobre tudo? Exatamente. Então tá com reserva por quê? Já Exatamente. viramos essa página. Acabou. Porém, em algum momento, eu comecei a ficar tão próxima dela nos últimos 2 anos, né? Aproximadamente, 2, 3 anos, com esses papos, né? Mais flexíveis, que eu estava me tornando muito amiga e esqueci por um momento que eu sou mãe. Acontece. E aí foi o excesso que me prejudicou. E eu venho trabalhando nos últimos meses em dosar isso. Eu posso ser amiga, mas eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que ela não é minha amiguinha, que eu vou tomar um café e vou falar a aventura que eu tive tal dia. Não é isso. Exatamente. Ela é minha filha, em que eu posso fazer alguns comentários, compartilhar algumas questões, aquilo que for realmente viável na troca. Mas eu não posso esquecer que existe alguém ali que está no comando, ou melhor, que está dirigindo aquele barco, aquele carro, seja o que for, pilotando. E essa pessoa sou eu. Isso aí. E se eu abrir demais, talvez eu não consiga ser, em algum momento, a pessoa que precisa colocar limite. Então, é uma linha muito tênue. Demais. Muito tênue sobre isso. Eu venho, assim, aprendendo a lidar com diariamente, doutor Vinícius, a lidar. Tem dias que eu consigo muito bem, tem dias que eu ainda me excedo ou falta algo. Hashtag terapia é vida, eu sigo tentando, estou em construção. Mas que bacana isso, né? De parar. E hoje eu percebo mais ela. Um exercício que eu faço é, independente do horário que eu chego em casa, eu olho para ela. Isso é bom. E a observo. Eu tiro uns 5, 10 minutos para observá-la. Está no telefone, como ela está olhando para o telefone, está só no quarto dela, se alimentou, não se alimentou, aonde está a mochila. Ela está aparentemente alegre, feliz, muito entusiasmada, tomou banho, não tomou. Né? Eu tento olhar, talvez também por ser hoje profissional da área, um pouco mais. Olhar, nós já olhamos para os nossos filhos, entenda bem. Eu tento percebê-la. Isso aí, com mais atenção. Um pouco mais, gastar alguns minutos ali de não mexer no meu telefone e me atentar no meu lar ou no momento que eu estou com ela. Opa, como está o estado de humor da minha filha? Isso aí. E aí foi muito interessante que sábado, usando ela aqui como laboratório, sábado ela chega com o namorado, né? Eles foram ao cinema e tal, e chegou com o namorado e eu percebi. Cheguei também, tarde, chegamos juntas, e eu percebi que ela estava angustiada no telefone. Mas não era nada com o namorado estava do lado dela. E os dois estavam bem. E ela estava angustiada, respondendo, muito nervosa, digitando. Eu não faço ideia do que ela digitou. Para alguém, uma resposta. E quando ela foi na cozinha, eu falei, filha, aparentemente você e o Eric estão bem, que é o namorado. O que está te angustiando? Pela força que você estava digitando, pela a forma que você estava segurando o telefone. Mãe, aí ela falou o nome da menina, né? Que eu não vou expor aqui. Ela fez um negócio, ela falou um negócio que mexeu comigo, eu tô com muita raiva. Eu falei, você conseguiu falar para ela ali, quando você estava escrevendo, colocar para ela que você não gostou? Não, depois, se você quiser compartilhar comigo, se você quiser falar agora ou depois, o que foi? Eu não vou me envolver, mas só para te ouvir. Mas você conseguiu? Não, mãe, já coloquei ela no lugar dela, ela me deu raiva. Que eles têm um grupo lá dos colegas e houve alguma coisa lá que aconteceu que essa menina a expôs ou fez uma crítica. E aí eu sei que ela ficou muito indignada e eu consegui perceber. Eu falei, mas e agora? Não, mas agora que eu já escrevi lá, tá bom. Vou ficar uma semana sem falar com ela, mas a gente é assim mesmo. Depois tá tudo bem. Mas em outro momento, eu não estaria, talvez, tão atenta a esses pequenos detalhes. E eu continuo monitorando para entender como ela está nesse grupo. E tem uma outra família que acaba fazendo diferente, né? A mãe descobre que a filha está com um problema na escola com uma determinada coleguinha. Aí o problema é um pouco ácido, como aconteceu, né? Ao invés dela fazer o que você fez, que é orientar, saber, ela toma as dores e vai lá discutir com a menina.
Eu já fui essa pessoa. Em Ela vai 1900 e bolinha, eu já fui essa pessoa. para discutir. E olha que interessante. Eu sempre vou estar fazendo essa comparação. Que bom que eu porque ressignifiquei, opa. é porque assim, eu faço essa comparação, que quando eu vou olhar para a nossa infância, tinha isso aqui, ó. Pelo menos minha mãe fez isso comigo, tá? Não recomendo, não é. Hoje em dia não é saudável. Desabafa, não vai é lá, saudável. coloca isso pra fora. Mas eu lembro que eu fui, era por volta de umas 7 ou 8 da noite, minha mãe queria fazer uma complementação na comida, então já tinha carne lá, mas ela queria complementar com uma omelete lá, sei lá o que ela queria fazer. E ela pediu para mim comprar ovos. Lá vai eu. Tô encontrando um grupo de amigos na pracinha e eu não lembro muito bem, porque eu era bem pequeno, mas eu não lembro se eu impliquei ou se eles implicaram comigo. Só sei que eu fui e comprei os ovos. Tô vindo com aquela sacola e eles novamente vieram para cima de mim. E me bateram. Rasgaram minha blusa, quebraram os ovos. E eu chego em casa todo sujo, chorando, falando para minha mãe: mãe, me bateram na rua e quebraram os ovos. Minha mãe simplesmente pega, me dá o dinheiro novamente e fala para mim: volta lá e resolve. Só que assim, eu resolvi dentro dos recursos que eu tinha na época, que era pegar um pedaço de pau e tentar me defender. Totalmente errado. Mas a ideia de você também deixar a criança resolver suas demandas, mas ainda assim dar ferramentas corretas, é não bem legal. Não dá o pedaço de pau, não hein? Não pedaço de pau, isso, e nenhuma outra coisa. Mas dar a ferramenta da comunicação. Como você vai preparar o seu filho para se defender naquela circunstância. Argumentar. Para se impor. Sabe? Impor, pedir ajuda, saber como pegar os recursos cabíveis, saudáveis para resolver aquela demanda. Caso não resolva, aí sim, em último caso, entra você. Porque mostrou para ele, ó, agora não é mais para você resolver, agora é uma questão nossa, dos seus pais, tá ali intervindo na situação. Meu filho, ele tem essas vulnerabilidades. Qual a idade mesmo Meu dele? filho vai fazer 12 anos. 12 anos. Início da adolescência, né? Entrando na adolescência. E ele tá naquele hype dos hormônios, a flor da pele. Então, se ele tá sofrendo, ele tá sofrendo. Se ele tá com raiva, ele tá com raiva. Intenso, é tudo né? intenso. É um turbilhão de mudanças, metabolicamente falando, totalmente. Hormonal, é uma série de coisas. E né? assim, eu e a mãe dele não estamos juntos, né, já há bastante tempo, mas a nossa comunicação acaba sendo muito equilibrada. Que bom. Então ela entra em contato e fala assim: Marcos Junício, ó, Pedro tá assim, 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 liga para ele, conversa com ele. Na mesma hora eu vou, cara, porque eu já cometi um erro. Eu vim de uma vida muito pobre. Então eu tive muitas necessidades. Você via ali os brinquedos da Estrela, de não sei o que, passando no comercial e você queria, mãe, não tinha condição de comprar. Então eu fiz um erro também no início. Eu comprava tudo pro meu filho. Tudo que eu não consegui ter, do bom do melhor, eu dava. Chegou uma época que eu falava assim, eu não sei qual presente eu vou dar pro Pedro. Ele já tem. Ele já tem tudo. Ele tinha um baú enorme de brinquedos na caixa em cima do armário. Até que um ele dia não dava conta de brincar com tudo aquilo. Não dava conta. Alguns estavam até lacrado. Pra tu ter noção, lacrado. Então, e era sempre brinquedos pautados na minha personalidade da minha infância. Sim. Ou seja, a minha criança infantil, minha criança ferida e abandonada, queria brincar com ele. Então era a espada, era o estilingue, era a bola, era mais não sei o que, tudo que eu queria ter recebido na infância. Olha que interessante. Essa criança dentro de mim queria brincar com meu filho. E meu filho estava com outras ideias, totalmente diferentes. Depois eu tive que parar e pensar, eu preciso mudar isso aqui. Nós tivemos uma época de sentar e conversar, eu e ele e a irmã dele, tem 7 para 8 anos. Inclusive, dia 2 agora é aniversário dela. Ah, que bacana. E a gente conversar sobre drogas, sobre sexo, sobre facções, sobre política. Ah, mas é um garoto de 11 para 12 anos. O James tinha 13. Exato. James tinha 13 anos. Eu tenho uma sobrinha, Gabriele, nossa, muito esperta. Muito esperta. A Gabriele estava falando, cara, não fazia sentido, mas ela me questionando o porquê o pó de café estava tão caro. Será que é porque a fulana de tal saiu da BBB e toma muito café e come muitos ovos, por isso o café e o ovo tá caro? Ela estava pensando de forma econômica, por mais que não fizesse sentido, mas era um raciocínio econômico. Então, assim,
Eu tive que sentar, porque eu não consigo ir lá na avó dos meus filhos e dar só atenção para os meus filhos. Para mim fazer isso, eu tenho que tirá-los dali e ir para um lugar isolado. Todas as crianças da vila ficam ao meu redor querendo brincar. Então tu tem uma pegada com Eu tenho aquelas pegadas. Bacana. E aí todo mundo, vambora, pai. As crianças estão chamando pra gente brincar. Aí lá vai o tio velho, burro velho, numa vila inteira. Não tão velho assim. Pra brincar com as crianças e dialogar com elas. E assim, ouvir um pouquinho daquele universo. E você vai começando a perceber crianças de 8, 9, 10 anos com uma personalidade muito estruturada e muitas das vezes espelhada dos seus pais. Uhum. E voltando a dizer que a culpa é sempre dos pais. Não, gente. A questão, eu sei que vocês estão na correria de vocês. A grande situação é que as crianças estão sempre olhando para vocês. Só que agora elas estão olhando para uma lupa, através de uma lupa chamada celular. Comparando, muitas das vezes... A era digital. Né? A era digital, Uhum. comparando você com o cara da série, do mangá, do anime. Coisas que eu, hoje, como terapeuta, tenho que ficar assistindo. Eu estava assistindo uma série de um garoto que ele simplesmente ele é filho de Satanás. E aí todo o complexo que aquele garoto passa é ele tendo que aceitar que ele é do inferno. E eu não estou falando uma questão religiosa, tá? A ideia que se passa ali é ele vivia dentro de um mundo religioso, ele foi adotado por um padre. E de um dia para o outro ele descobre que ele é um demônio. E que ele tem que sair caçando demônios que estão dentro das pessoas. Eu não sei como uma criança interpreta isso. Tá entendendo? Esse é o meu questionamento. Como é que ele interpreta? Ele sabe que o conceito de demônio, filosófico, espiritualmente, religiosamente, teologicamente, ele sabe? Sim. Ou ele vai interpretar que qualquer pessoa que é contrária a ele tá endemoniada e ele vai agredir? Nossa. Tá entendendo? Essa é a complexidade. Eu assisti um outro que meu filho também estava assistindo, Danftidan, que o cara ele simplesmente se transforma. E no momento que ele se transforma num bicho que eu não sei descrever aqui direito, ele tenta o tempo todo abusar da amiga dele. É como se ele tivesse dupla personalidade, como se ele fosse bipolar. E tá na Netflix, tá ali acessível. Sentei com o Pedro, tô eu sentadinho, tá assistindo o quê? Ah, pai, é o novo desenho, novo anime que saiu, Danftidan. Tá, vamos assistir junto. E tô vendo. E conotações pesadíssimas de abuso sexual. Nossa. Eu falei, Pedro, o que você acha? Tu acha que eu falei, para, Pedro, não, vai assistir isso não, isso não é adequado para você, não. Vamos questionar isso aqui. Porque a hora que eu não estiver... Ele vai assistir. Eu preciso que você tenha pensamento crítico. Exatamente. Eu tenho uma frase para ele que é assim, o mundo pode ser o chiqueiro, só certifique que você não é o porco. Bacana, bacana. Entendeu? Tenha pensamento crítico. Para, senta, olha, pô, isso é adequado, não é adequado, isso está certo, não está certo. O que você pensa sobre isso? Não, pai, isso é totalmente errado. Parou. Ele parou de assistir. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Se Em nenhum momento eu falei... Não estava legal. Em nenhum momento eu disse, isso aqui é errado. Primeiro eu queria saber o que ele pensa a partir daquilo que ele está assistindo. Entende? Uma vez que ele me passa a visão de mundo dele, eu começo a explicar as consequências daquilo. Aí agora eu posso explicar. Essas são as consequências. Cara, gostei muito dos seus pensamentos. Valido ele. É muito interessante. Quando eu começo a conversar com a Bianca, ela tem 18 anos, então ela já pode beber. Né? E eu não estou falando aqui, gente, de crenças religiosas. Sim. Estamos falando de um jovem, adolescente, jovem. E aí, conversando com ela, tá. Mas o que você pensa sobre a bebida? O que você pensa? Você curte alguma coisa? Tem vontade de provar alguma coisa? Esquece aí que você vai para a igreja. Sim. O que você tem? Porque eu sei que em algum momento ela vai estar sozinha. Ela vai estar na rua. Isso. Ela vai estar numa festinha. Isso. Embora ela seja muito tranquila, mas é natural. Nós já tivemos essa idade. E aí, mãe, eu acho que a bebida... Muita gente não sabe beber. Eu acho que a bebida deixa as pessoas... meio esquisitas, né? Às vezes eu tenho vontade de provar algum drink e tal. Já provei uns 2, mas não gostei. Um ou outro lá, mas assim, eu acho que
meio drink é o suficiente para mim, porque eu não gosto de me sentir tonta. Eu tenho uma impressão que eu fico vulnerável a qualquer coisa, que eu não vou prestar atenção no meu celular, não vou prestar atenção se alguém vai fazer alguma coisa comigo. Então, essas pessoas que saem bebendo, não é o que eu curto. Eu falei, opa, olha o conceito que ela tem sobre bebida. Sim. Né? Sobre tomar cuidado, sobre ser seletiva, né? Sobre gerenciar a curiosidade natural. E aí eu falei, então tá bom. Aí eu vim fortalecendo algumas questões fazendo sobre as manutenções, né? Isso aí, isso é muito aparando algumas coisas e fortalecendo. Essa nova Jaciane consegue, eu venho aprendendo e desenvolvendo isso. Mas a Jaciane lá de trás, não. Ô, bebê, tu não me falou, você é da igreja e não sei o quê. Aí a chibata não ia acontecer porque eu nunca bati na Bianca. Sim, sim. Mas a chapa ia ficar quente, como dizem por aí, pro lado dela. E hoje eu entendo que eu primeiro preciso entender o que ela pensa sobre isso. Exato. Depois entender como eu posso, como você fez com o teu filho. Deixa eu levá-lo aqui a uma análise sobre esse desenho. Sim. Então, ela já trouxe ali o que ela pensa, a análise dela. O que eu vi que precisava ser mais ajustado, eu vim devagar numa conversa. Ela, não, mãe, é verdade e tal. Beleza. Então, eu fico tranquila. Hoje, se ela sair, claro que sempre monitorando, não tem como. Isso. Mas se ela for ali, eu sei que hoje os ambientes que ela frequenta, todos têm mais de 18, sempre tem bebida. Sim. Né, um aniversário. Está ali num determinado restaurante. No cardápio tem a bebida. Com certeza. Né? Ela não é de night, essa coisa toda, mas qualquer lugar ela tem 18, ela pode pedir. E aí, então, é trabalhar essa liberdade assistida. Exatamente. Eu falo muito isso para ela. Você é livre. Mas a sua liberdade é uma frase que eu uso no meu lar. A sua liberdade é assistida. Hoje eu não sou a mãe que sufoca, porque eu me trabalho a respeito disso. Mas também você não está solta ao vento. Eu brinco lá em casa falando isso, onde ao qual o vento te leva para qualquer lado e ninguém te monitora. Para. Né? Então, por exemplo, está onde... Eu pergunto, como é que vai ser seu final de semana? Você vai sair, tem algum compromisso, tal coisa. Beleza. Por favor, só me avise ao chegar e qualquer mudança... Porque eu estou aqui tranquilo ou trabalhando, eu preciso, né, uma questão de respeito, de monitoramento. Eu não fico de 10 em 10 minutos, doutor Vinícius, mandando mensagem para ela. Não é isso. Exato. Não é isso. Chegou no trabalho, ela me avisa, porque eu peço somente isso. Mãe, cheguei. Trabalha num local de risco, na entrada de uma comunidade. Pega 2 ônibus para chegar lá. Eu preciso... Tem que ter ali um cuidado. O mínimo de comunicação. E eu falo para ela, isso é respeito. Isso aí. Não é sobre você ter 18, 20, 30, 40. É uma questão de respeito. Né? E assim nós vamos construindo também uma comunicação mais assertiva. Eu não mexo no telefone dela, falando de mim, Jaciane, para que eu... Já em alguns momentos lá atrás, na adolescência, eu falei, me deixa ver o seu telefone. Isso. Só houveram 2 momentos. Mas eu falo para ela, vamos tentar construir um diálogo e uma confiança. Primeiro, fez o M que for. Falando aqui abertamente, me fala. Você já vai ganhar crédito comigo só de você conversar comigo. Exatamente. E eu vou te ouvir. Porque eles precisam disso, eles precisam dessa comunicação. Às vezes a gente quer colocar, sem comunicação, nós queremos impor uma visão de mundo nossa. A gente, sem comunicação, queremos impor uma perspectiva de vida que a gente acha assim, meu filho tem que viver isso aqui. Lá onde meu filho mora, tem uma menininha que eu sinto que ela é apaixonada por ele. Mas, de repente, não é o padrão dele. E eu vejo que ele olha para ela e foge. E já fica mais grudada com outra menina do que com ela. E ela fica com os olhos ali. E eu falo, brilhando. Eu fico... Imagina se eu chego e falo, Pedro, nossa, seria maravilhoso se você e ela crescessem e casassem. Cara, é o mundo dele. É que nem você falou, ela já está com 18 anos. O máximo que você pode fazer é pequenos reparos, trazer para perto, manter perto para caso aconteça alguma coisa. O vínculo de confiança de comunicação está fluido o suficiente para ela se abrir, para ela pedir socorro, né? Muitas vezes uma orientação. Muitas das vezes os pais são tão severos
que eles fecham a porta. É uma parede invisível, Total. né? Aí essa criança tá casada, né? De criança assim, Já uma adulta, sempre vai ser criança pra gente. pra gente, né? Né? Tá ali casada, sofrendo, mas sem a possibilidade de se comunicar do seu sofrimento, porque não teve essa construção. Sim. E aí preferem sofrer sozinhas do que ter que ir lá. Não, se eu chegar lá... Aí criam conceitos. Se eu chegar lá e contar pro meu pai o que tá acontecendo, ele vai falar, palhaçada. Sim, sim. Volta pra lá e te vira. Então, eu preciso ter essa comunicação bem fluida, né? Uma das coisas na série que a gente tá até conversando aqui nos bastidores, né? É a menina, a mais velha. A irmã mais velha. Que ela e a mãe tentam traçar ali um diálogo e ela corta a mãe num certo período desse diálogo, justamente porque não tem essa construção. E ela tá namorando e a gente percebe que tem ali alguma demanda por detrás daquele relacionamento. Né? Ela é muito introspectiva. Muito. Né? E ela deu um corte na mãe. Eu não sei se você ela reparou. Ela quer passar de forma invisível ali para não trazer mais problema, mas ela tem muitas demandas. Porque ela tem um olhar triste, ela tem umas questões que ela maqueia e sai. Existe não sei se a Netflix tentou fazer uma transição do primeiro episódio, das primeiras partes dos episódios iniciais, onde ela aparece com uma roupa mais tranquila, saindo do quarto, sofrendo ali no chão. Ela estava de pijama, eu acho. Isso, mas depois mantém ela com essa roupa. Ela sai, inclusive, para ir comprar um negócio, né? Ela ainda tá com uma roupa muito larga. Tipo um pijamão. É isso, meio que escondendo o corpo. Sim. A gente não sabe se vai dar continuidade à minissérie. A gente Mas quem sabe, né? São só especulações. Especulações. Que, de repente, se for, a gente tá até falando isso aqui, de repente seja a história dela, né? Certamente. Em jogo ali para falar das demandas dela. Voltando a frisar que é uma família aparentemente pacata. Funcional, aparentemente tudo no lugar. E interessante que eu me lembrei do policial. Sim. O policial designado à investigação do crime, né? Que aconteceu, da morte. E ele também tem um filho adolescente. Isso. Que por um acaso estuda na mesma escola, né? Do adolescente acusado, né? Do adolescente do James, né? Do James. E é interessante que ele ficou claro ali, apesar de... Ele ficou muito mexido com tudo aquilo, né, de estar investigando e tudo mais, aquela coisa toda. Ele tem problemas de comunicação com o seu filho. Sim. E tem um momento que ele volta, se toca, já mais pro final da série, e ele há muito tempo não tinha um tempo com o filho, o policial, e ele percebe que, do jeito bronco dele, mas ele precisa olhar mais pro menino. Se aproximar mais, e ele não volta naquele dia direto para a delegacia, né, para o trabalho. Ele fala, não, aí eu vou almoçar com você, vem almoçar comigo, eu vou te dar carona e vamos naquele lugar e tal. Aí o menino até estranha, porque eles têm dificuldade, falou, mas você não vai... Não, mas tenho tempo para almoçar com você. Isso aí. Porque à medida que foi no desenrolar da série... Ele vai abrindo os olhos dele. Ele vai abrindo os olhos que eu tenho um adolescente, eu cuido de tantos casos, mas talvez esse caso pudesse ser no meu lar. No meu lar. No meu lar. Então, ele tentou, do jeito dele ali, a ter uma manobra de aproximação, né? Por mais sutil que seja, e superficial, mas já é alguma coisa. Né? Nunca é tarde, ouvinte, para... você tentar construir um novo caminho de comunicação com o seu filho, com a sua filha, com as pessoas da sua família. Não é tarde. Exatamente. Né? Só que requer de nós uma dedicação nisso. E às vezes eu mesma, né, conto com o apoio da psicoterapia, né, dos meus terapeutas ao longo desses anos para me ajudar. Porque eu trazia inúmeras bagagens de dores, vim de um lar, né, traumático, onde não houve uma boa construção, era totalmente disfuncional. Então, não foi fácil para mim, não é fácil, eu continuo ressignificando as minhas demandas, construir uma nova ponte com a minha filha. Isso aí. Não é, mas não é tarde. Isso. Não importa quando que eu me atentei. Não, mas eu me atentei, eu passei a perceber, eu estou buscando ajuda e venho tentando reconstruir a nossa relação. E ajudá-la, e estar mais próximo, e devagar eu chego lá, até onde der para mim também. Sim. Até onde for possível. E tudo bem, é tarde, não. Não é tarde para construir uma nova ponte. Primeiro busque por você, porque você precisa estar bem,
E segundo, né, busque com os relacionamentos interpessoais e principalmente aqui falando dos filhos. Bom, doutor Vinícius, está maravilhoso aqui o papo, mas já está chegando ao final, acredita? Sim, acredito. Passa muito, muito, muito rápido. Gente, já quero aqui dizer para você que o próximo programa vai ser uma continuidade a esse. O doutor Vinícius, a Silvana, a doutora Isa, a doutora Silvana estarão conosco. O próximo programa será a abordagem de lar disfuncional. Sim. O lar disfuncional, o lar que não é funcional, que tem muito a ver com isso aqui que nós começamos a abordar. Então, não deixe de assistir, né? Ficar atento aí quando o próximo episódio vier, né, ao ar, para que você possa acompanhar. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe essa gravação com o máximo de pessoas possíveis. Estamos caminhando aqui para o final desse programa. Né? Porque já tem mais. E gostaria que o senhor deixasse aí, você deixasse aí, doutor Vinícius, uma mensagem final, né? Sim. Orientando esses pais. Ok. É importante que vocês que estão passando por diversos momentos da vida de vocês, talvez o casamento não esteja adequado, a vida financeira não está do jeito que vocês gostariam, é importante verificar se isso não está refletindo também sobre as crianças. As crianças também compõem essa família e está partilhando das emoções que dentro desse lar está fluindo de alguma maneira. Então é importante, para essa importância ser mais funcional, seria bacana, vocês que são religiosos, de repente ter um momento, ainda que seja religioso, ali em família, para essa interação. E aqueles que não têm religião alguma, ter aquele momento do baralho, do uno, né, uma brincadeira ali com dama, dominó, isso ajuda no momento de abertura para uma conversa mais fluida, saber como está na escola, como é que está a vida do relacionamento, qual é a perspectiva do futuro, verificar se, de repente, filhos que são gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, de repente eles não gostam de determinado tratamento, apelido, maneira de você lidar com aquela dinâmica de vida deles, filhos que estão passando por uma transição ideológica de sexo, e às vezes precisam de uma atenção maior, de como eles estão se sentindo, como está sendo a vida deles nessa nova perspectiva. Isso é de suma importância. A atenção total, acolhimento mútuo, não só para os filhos, mas também dentro do casamento. Mostrar que vocês ali, caso estejam tudo bem, estão unidos para lidar com aquela demanda que se apresentou. Excelente, doutor Vinícius, mais uma vez, obrigada. Já estaremos juntos aí falando sobre lar disfuncional. Opa. Na próxima gravação. Foi um prazer. Gente, 1 horinha não dá para abordar, né? Para abordar muita coisa aqui, nos aprofundarmos, mas já deu aí para esclarecer algumas questões com alguns pais. Eu volto a dizer, né, que essa questão do dar espaço é diferente de estar alheio ao que acontece. Né? Nós trouxemos isso aqui. Dê espaço para que o seu filho aprenda a caminhar, mas não esteja alheio, sem perceber o que acontece. E essa coisa eu concordo plenamente, do se aproximar, sendo menos crítico, mais ouvinte e trabalhando no espaço que nós temos, melhorando a comunicação com os nossos filhos, eu acredito hoje, na minha percepção, que é uma das melhores pontes aí para obtermos grandes sucessos, o grande sucesso lá na frente a respeito, né, da assertividade na condução do adolescente, do jovem, que está no nosso lar e que precisa muito da gente. Então, obrigada a todos os ouvintes, gratidão a todos os ouvintes. Você que ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é o terapeuta Jaciane Santos. Inclusive, olha, doutor Vinícius, estou com um livro novo, lançado agora em março, Vozes Terapêuticas. Já está havendo o e-book e o livro digital. Existem os outros livros na minha página também. Já na Bienal do Livro, eu vou estar lançando o meu 6º livro, Emoções que Transformam. Estou correndo, trabalhando aí, tem muita coisa acontecendo. Você pode adquirir os livros, né? Você pode adquirir os livros ou até mesmo obter outras informações para mentoria, para terapia em grupo, individual. Me segue no Instagram, terapeuta Jaciane Santos. Qual o seu Instagram, doutor Vinícius? SR Gonçalves 1, que é o terapeuta. SR Gonçalves 1. Excelente.
Também oferece alguns serviços como mentoria, Sim. aulas, cursos, Tudo. terapia. Terapia. É uma formação, são inúmeras formações, Sim. é um currículo muito vasto. Então, gente, siga o Dr. Vinícius, Sim. me siga também. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Vamos lá? Até a próxima. Segura a tua caneca aí. Nós sempre deixamos a nossa frase de impacto aqui. Você é o seu maior patrimônio. Cuide bem dele. dele. Até a próxima.